por que é bom você descobrir a origem do seu sofrimento emocional? Sim. Porque assim, ó, imagina, nós como cristãos, a gente tem esse costume assim, ó, vamos supor que eu tenho medo de falar em público, né? E aí eu falo assim, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí do nada, você começa a falar em público. Do nada, ok? Dormiu com medo de falar em público, acordou, foi um milagre. Pergunto, essa irmã amadureceu? De jeito nenhum. Não amadureceu. Não aprendeu. Por quê? Porque o problema que você tinha, você não sabe lidar com ele. Tudo bem, você fala em público hoje, mas como você se torna madura se você não soluciona problemas? Então, assim, ó, imagina que o Samuel, nosso filho, tá com medo de pegar o brinquedo dele lá no escuro. Lembra que ele teve medo de dormir na casa da avó, no escuro? Ok, legal. Foi dormir na casa da minha mãe, agora nas férias. E aí, o Samuca tem medo de dormir sozinho, no quarto. Não. Ele foi com medo, né? Porque a casa da vovó, é tudo diferente, é outra casa, tá longe de casa, não quero dormir sozinho no quarto, vou dormir com a minha avó. Na cama, e eu já falei assim, mãe, não deixa o Samuel dormir na cama com você e com o pai. Isso. Aí ela assim, eu vou deixar, porque... Né? Aí quando ele pegar no sono, eu coloco ele lá, no quarto. Aí tá bom, aí foi. Samuca deitou, pegou no sono na cama da minha mãe. Aí minha mãe levantou, meu pai, não lembro, colocou ele lá. Quando o Samuel acordou e viu que estava no quarto sozinho e que estava tudo bem, ele começou a lidar com aquele sentimento. Então quer dizer, ó, eu fiquei aqui no quarto, eu estou sozinho aqui e está tudo bem. Então, a partir desse dia, ele ficou acho que uns 8 dias lá. A partir desse dia, ele dormia lá sozinho. Pegava no sono lá. Pegava no sono lá. Agora, imagina que minha mãe não colocasse o Samuca para dormir lá para proteger ele. O Samuca iria voltar sem saber lidar com situações em que ele precisaria dormir fora de casa. Por quê? Porque teve alguém que ficou mimando ele e falou, não, eu vou te proteger, você não vai passar por esse estresse. É a mesma coisa, se você tem problema de falar em público e você ora, Senhor, me ajude a tirar esse problema. Só que assim, não te deixa, né? Só que aí se Deus vem e tira de você o problema, significa que você não aprendeu a lidar com essa fraqueza sua. Ou seja, Deus é como se Deus estivesse te mimando. Você não amadureceu. Você não se desenvolveu. Por quê? Porque você tinha um problema e não resolveu. Deus teve que vir e tirar. Deus faz milagre? Gente, é claro que Deus faz milagre, mas perceba, Deus não vai mexer nas suas emoções. Porque uma das coisas que nos constitui seres humanos é o quê? São as nossas emoções. E uma das coisas que torna um ser humano maduro é o quê? Aprender a controlar as emoções. Aprender a controlar o medo. Posso só trazer e nós temos casos de mulheres no Método Viva que tinha problema de falar em público e elas aprenderam a lidar com esse tipo de problema. Como que fez isso? Aí você vai ter que assistir lá para saber. Porque aí eu quero que você veja com seus próprios olhos como essas mulheres que se expuseram diante do Método Viva lidam hoje com medo de falar em público. Se Deus tirar o medo de falar em público de você, sem você precisar lidar com esse medo, significa que você não amadureceu. O medo não está mais aí, só que você não sabe lidar com outro tipo de situação que envolve o medo de se expor, de vender uma ideia, vender um produto. Tudo isso é falar em público. E olha, eu vou trazer uma coisa importante. Para nós finalizarmos, já vamos começar a ler os comentários. Nossa, eu achei que ia ser a minha fala. Não, mas é que você vai trazer mais alguma coisa. Não, é que você trouxe algo que tem que fechar. Então fecha, com chave de ouro, fecha. Tem que fechar. Se você hoje está bloqueado em sofrimento, eu quero te dar uma notícia. Já vou procurar aqui. Você aprendeu a viver em sofrimento. Você sabia que para sofrer você tem que aprender? Você não sofre do nada, você tem que ter um aprendizado. Cérebro, para sofrer ou para ser livre, para ser escravo, para ser liberto, ele tem que aprender. Guarda isso. Para eu sofrer, eu preciso aprender. Então, você aprendeu na infância, e se você, com processos repetitivos, igual a andar, igual a se alfabetizar, a ler e escrever, para você ler e escrever, você não tem que repetir? Ler todo dia, escrever todo dia, para andar, você tem que andar toda vez, até aprender? Sofrimento emocional é a mesma dinâmica. Eu vou falar isso todas as lives, inclusive também lá na jornada. Sofrimento emocional é aprendizado. Você aprendeu a como sofrer, só que agora tem um detalhe. Nós vamos ensinar agora você a fazer um trabalho com o seu cérebro, com a sua mente, com o seu mundo interno. Aprender a sair do sofrimento. Por isso que quando a gente fala,
Nós te damos a origem, o cérebro tem que saber por que ele é assim. Ele tem que ter uma explicação. Quando ele tem a explicação, ele pensa, então agora eu vou encontrar formas. E a gente mostra as formas para você. Por isso é descobrir a origem e como resolver. Porque o cérebro, agora que ele descobre a origem, ele então tem uma nova oportunidade de aprender a resolver o sofrimento. Então, se eu sofro é porque eu aprendi. E se hoje eu não sofro como essa cliente, que acessou o método, é porque ela aprendeu a não sofrer, a como resolver o sofrimento. Então, tudo é aprendizado, tá Show! bom? Bora, gente, então assim, amor. Você vai aí, eu venho aqui. Tá, eu vou pôr no YouTube aqui, ó. Bota. A Denise colocou assim, ó. Nossa, é verdade. Minha filha mais velha sempre foi muito insegura, até nas apresentações da escola. E eu, muito nova, não sabia lidar e ficava triste com ela, porque ela não fez da maneira que ensaiou. Mas por quê, Denise? Porque você também não recebeu isso. Imagina que nós dois estamos no deserto. Sim. E nós dois não temos água. E aí você fala assim, amor, eu tô morrendo de sede. Eu vou morrer. Eu preciso de água. Me dá um pouco de água. Como eu vou te ajudar se eu não tenho água? Então, assim, ó, nós temos que procurar alguém que tenha água. Então, veja, por que eu falei isso? Porque nós não damos o que nós não temos. E muitos de nós, pais, e eu estou incluindo nós dois aqui, porque nós somos pais, não recebemos dos nossos pais o que precisávamos receber para nós e para que nós venhamos a dar para os nossos filhos. E aí, como é que você vai fazer? Você tem que procurar ajuda, tem que procurar outras fontes. É isso que nós temos que fazer. Então, assim, Denise, não se culpe. É isso que eu ia falar agora. Isso. Trabalhe a culpa. Sabe por quê? Trabalhe a culpa. Se você, minha irmã, se identificou com esse comentário da Denise, e para você se identificou. Mas eu não consegui dar o suporte. Não tem problema. Graças a isso, a sua filha agora tem a oportunidade de se ressignificar. Isso. Eu só sei o que é bom quando eu provo que é ruim, isso gente. Mesmo. Então, olha com olho. Agora é mudança de olhar. Eu sei que foi duro, eu era muito nova, sim. Mas vamos olhar com os olhos mais saudáveis? Agora ela tem a oportunidade de fazer algo melhor por ela. Muito bom. Mas porque eu mostrei o doentio. Tá tudo bem. E eu mostro pro Samuel, nós vamos deixar marquinhas nos nossos filhos, mas é tudo para que Deus seja glorificado, para que eles consigam se ressignificar. Aqui, a pastora Eliana, ela colocou que ela batia palmas quando os filhos faziam cocô. Muito bom, é isso aí. Aí aqui, a Paula, ela falou aqui no Instagram, né? Que tá falando do esposo, Eberson, e ele está aqui escutando. Sejam bem-vindos! A Paula e o Eberson. Masoquista, estou procurando entender sobre. No método Viva. No método Viva. Eu trabalho. É isso mesmo. Masoquista é um trauma, análise de caráter, que nós somos analistas corporais também, e identificamos o trauma no corpo. Quem é masoquista tem um corpo específico, ele é mais forte em cima, ele é uma pessoa que ele é forte, só que não é flácido, ele é bem enrijecido. Por quê? Por quê? Porque ele não podia colocar para fora o que ele estava sentindo. Então ele aprendeu a ser uma barreira, uma porta, um muro, cheio de emoções, cheio de sentimentos. Exato. E é justamente no período que nós falamos aqui, de 2 a 3 anos. Quem tem o trauma dos 2 aos 3 anos, na análise de caráter, análise é uma vertente, uma teoria, é um trabalho psico interno, é um trauma que nós chamamos de masoquista. São pessoas que são pessoas que têm muita baixa autoestima. São muita. Elas não fazem nada porque sempre quer a aprovação do outro. Enfim, tem várias características que lá no método nós trazemos tudo isso, né? É explicado cada fase de trauma e como solucionar e sair desses traumas, tá bom, Paula? Mas o masoquista são pessoas que implodem, elas querem sempre agradar todo mundo, mas elas vivem explosões, são pessoas muito explosivas, elas lidam muito, elas têm muito problema com a raiva. Por quê? Porque desde criança elas tiveram que aprender a segurar o cocô, na verdade elas seguram as emoções, tá? Então é um trauma, o masoquista é um trauma, gente, que ocorre dos 2 aos 3 anos, é o que nós estamos trazendo. Agora eu vou ler um do YouTube. Para vocês, tá? Pode ler. Então eu vou ler aqui da Joyce, ó. Joyce Cassini. Já fiz coisas para levantar minha autoestima e não deu certo. Exemplo, tatuagens. Não mudou nada. Além de me ter pecado fazendo isso. Eu achava que ia me sentir mais bonita assim. Sabe por quê, Joyce? Não mudou nada? Porque a mudança não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Então, assim, ó, aquela frase que Jesus fala assim, ó, vocês por fora
São como sepulcros, vocês são por como... dentro. Ele fala assim para os fariseus, Mateus 23, vocês são como sepulcros caiados. Isso. Vocês por fora estão da hora, mas bonitinho. mas por dentro precisa trabalhar muita coisa. Então, assim, Joyce, essas mudanças de estereótipo não vão te ajudar a resolver traumas. Não. O que vai te ajudar a resolver trauma e sair do sofrimento emocional, como você muito bem colocou aqui, ó, já fiz coisas para levantar a minha autoestima, sinal que você tem a autoestima baixa. Para você aumentar a sua baixa autoestima, não adianta fazer coisas para melhorar o corpo, estereótipo. Colocar um brinco, tatuagem, cirurgia plástica, o que quer que seja. A mudança é interna. É por isso que nós falamos que se você descobre a origem do seu sofrimento emocional, você consegue resolver. E pensa na mulher que encontrou a origem do seu sofrimento e resolveu.